Se você fosse Palpatine e você olhasse General Grievous, você olharia para ele e pensaria que o seu dinheiro ele foi extremamente bem gasto. General Grievous, com as alterações que foram feitas em seu corpo, especialmente em seu cérebro, fizeram dele um comandante, um estrategista extremamente habilidoso, algo que ele já era antes de se tornar um ciborgue, mas servindo os separatistas, ele se tornou mais ainda. E além disso, ele também se tornou um excelente combatente com o sabre de luz, o que é muito impressionante. A gente sabe que Grievous não tem acesso à força, mas mesmo assim, General Grievous é dito que ele matou dezenas de Jedi em sua vida, ou seja, ele valeu cada centavo que foi investido. O corpo de General Grievous em si é uma obra de arte. Aquele corpo dá a ele uma força que é comparável de um usuário da força, mas o verdadeiro tesouro que é General Grievous é o seu cérebro. Em muitos aspectos, General Grievous ele é essencialmente um robô, um droide. E como qualquer droide, ele pode ser ensinado em todas as formas de combate. Um droide qualquer, como os droids de treinamento de Grievous, os Magna Guards, eles sabem todas as formas de combate, mas existe uma grande diferença. Eles não sabem se adaptar. É exatamente isso que faz Grievous ser extremamente perigoso. Com o seu cérebro, ele analisa os movimentos do seu inimigo, ele identifica a forma de combate, ele até mesmo copia a forma se for diferente, e ele se adapta contra o seu inimigo. E durante um de seus treinamentos contra os seus guardas, Conde Dooku ele fez uma observação muito interessante. Tirando a parte que ele sentiu um pouco de nojo de Grievous por usar mais de um sabre de luz, ele usava 4, Dooku conseguiu perceber uma coisa. Tanto o General Grievous quanto seus guardas, eles eram extremamente letais. Saber todas as formas de combate é realmente algo extremamente impressionante, não existia dúvida disso. Mas eles não eram invencíveis. Sendo praticamente robôs, eles não entendiam a fineza. Eles podiam ser facilmente confundidos pela imprevisibilidade. Um mestre de cartas, Conde Dooku observou, ele pode memorizar todas as jogadas, mas mesmo assim isso não faz dele um mestre do jogo. A derrota, ela viria sempre através das mãos de pessoas sem experiência, que não sabiam nada das estratégias tradicionais do jogo. Um lutador profissional, um artista de combate, ele poderia ser derrotado por um simples lutador de uma cantina que não sabia nada de formas de combate, mas sabia tudo sobre como acabar com um conflito com rapidez e eficiência, sem nenhum pensamento a como ganhar de forma graciosa ou com elegância. Ser um escravo de formas de combate, Conde Dooku racionalizou, como General Grievous, é algo que abre um indivíduo a derrotas inesperadas. E essa era geralmente a falha dos grandes duelistas, e seria a falha da Ordem Jedi, Conde Dooku pensou. Tendo em vista que a elegância, o cavalheirismo, o encantamento, ele sumiu da galáxia, era somente o destino, que os dias da Ordem Jedi estavam agora contados. E que o fogo que já foi a Ordem Jedi estava agora morrendo, assim como a República, que agora era corrupta. O tempo da Ordem Jedi estava contado. Os nobres Jedi, conectados com a força, jurados a manter a paz e a justiça, raramente eram vistos como heróis e salvadores hoje em dia. Eles eram mais para bullies e mafiosos. Mas o que mais entristecia Conde Dooku é saber que ele teria um papel em derrubar os Jedi e a República. Pensando sobre Mestre Yoda, para Conde Dooku, ele não era nada mais que um velhinho. Mente fechada, que se negava a aceitar coisas novas, sem disposição para ver outros caminhos além do seu próprio. Que tristeza era Mestre Yoda. Em vez de morrer, ele veria pessoalmente a queda da República, a ascensão do lado sombrio, a inclinação da galáxia para a escuridão, a possível ascensão dos Lords Sith no lugar dos Jedi. Todas essas coisas, Conde Dooku pensou, observando Grievous dançando, treinando junto com seus guardas de treinamento. E Conde Dooku observando aquilo, ele já não aguentava mais. Ataques de Ataru, respondido por ataques de Shichou. Sorizo, respondido por ataques de Luzma. Dooku não aguentava. Ele gritou para Grievous parar com aquilo. Ele disse para o general
que aqueles ataques que ele estava usando, ele já tinha ajudado ele no passado, em batalhas como em Hippory, contra Jedi amadores, padawans sem experiência. Mas eu teria dó de você, Grievous, ele disse, se você encarasse um dos mestres do Conselho Jedi. Eu preciso te demonstrar, Grievous, quais respostas você teria de um mestre como Sindralig, ou até mesmo Obi-Wan Kenobi, ou Mace Windu, ou força te ajude, o mestre Yoda. A fineza, general, a arte, a economia de energia. Caso contrário, meu amigo, eu tenho medo do estado irreparável que você ficaria, que nem os Geonosianos conseguiria te ajudar. Você consegue me entender, Grievous? Tente novamente, general, de uma forma mais polida, se não for pedir demais. Dukan então continuou observando o General Grievous treinando com seus droids, e ele não tinha mudado nada. Sem esperança, Dukan pensou. E ele continuou pensando sobre várias outras coisas. Observando Grievous, Dukan pensou que ele tinha parte na culpa do jeito que o general agia. Ele tinha cometido os mesmos erros com Grievous que ele cometeu com a Asajj Ventress, deixando ela se encher de ódio, como se ódio substituísse a despaixão. Até mesmo os mais odiáveis conseguiam ser derrotados. Até mesmo os mais raivosos, Dukan pensou. Não deveria existir emoção no matar, somente no ato. Mas em vez disso, ele deixou ela crescer em suas paixões. Palpatine no passado tinha confessado para Dukan. Ele tinha cometido os mesmos erros no treinamento de Darth Maul. Ventress, Darth Maul e agora General Grievous, todos eles foram dirigidos pelo desejo de serem superiores, serem os melhores, em vez de se deixarem simplesmente serem instrumentos do lado sombrio. Os Jedi sabiam isso sobre a força, Dukan pensou, e os melhores deles eram nada mais que instrumentos da força. Dukan então começou a se preocupar. Será que o meu mestre, Sidious, será que ele pensa o mesmo sobre mim agora? Pensando talvez, eu falhei, o pobre Dukan, coitadinho. Dukan ficou lá olhando Grievous treinando, preocupado com a sua posição, o seu significado, o que ele era para o Sith. Olhando para Grievous, ele percebeu que Grievous, ele era completamente instrumento, nada mais que isso. E o que sou eu? O que é Conde Dukan de Sereno para Palpatine? Esses pensamentos de Conde Dukan, essas preocupações, o que ele realmente significa para Palpatine, o que ele representa para o lado sombrio. É interessante a gente ver como ele teve essas preocupações, só que o seu erro, na minha opinião, foi não aprofundar, pensar mais sobre isso. Se ele tivesse se aprofundado um pouquinho mais, ele ia perceber que ele era somente instrumento, assim como o próprio General Grievous. Conde Dukan sempre soube que Palpatine tinha um interesse muito estranho em Skywalker. Se ele tivesse pensado melhor, ele saberia que o interesse verdadeiro de Palpatine era em Skywalker, não em Dukan de Sereno. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre esses pensamentos de Dukan. E se você gostou do vídeo, cuidado com seus amigos, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.